O caso Luciano Desmoulins nos ensina que também é possível obter testemunhos reveladores de espíritos que participaram de episódios relevantes da história, reencarnados posteriormente em outras personalidades obscuras. Esta experiência foi particularmente valiosa pelo fato de centrar-se em torno de uma época de fascinantes e profundas reestruturações econômicas, como a da Revolução Francesa, e por trazer esclarecimentos colhidos ao vivo nos arquivos mentais de uma complexa e controvertida personalidade como a de Camille Desmoulins. É deste livro, Eu Sou Camille Desmoulins, que vamos fazer um fragmento de uma das páginas desta obra notável sob a coordenação de Hermínio Corrêa de Miranda. Setembro de 1700, mais terríveis da Revolução, uma chacina somente comparável em horror e bestialidade ao massacre de São Bartolomeu em 1572, 200 anos antes, sob o reinado de Carlos IX, mas manipulado por Catarina de Médici. Se Robespierre foi mesmo a Catarina reencarnada, então ele estava presente outra vez em nova matança coletiva das mais trágicas. A informação é de César Bournier. Como o episódio se encaixa num contexto extremamente complexo, cujos antecedentes e consequências teriam de ser devidamente estudados, sua inclinação aqui extrapolaria os objetivos do nosso trabalho. Vamos, pois, pensá-lo, pois do contexto apenas para que se tenha uma ideia. Tropas financiadas e comandadas por reis e nobres estrangeiros, como sabemos, haviam invadido a França para tentar salvar Luís XVI. Os franceses já haviam sofrido algumas derrotas importantes e antes mesmo que Verdun caísse em poder dos invasores, já correra o boato de sua queda em Paris. Os líderes da Revolução, sem perder de vista as suas ambições pessoais, temiam o que mais tarde se chamaria de Quinta Coluna. Ainda vivia e, em parte, atuante no meio político-social, principalmente em Paris. É bem verdade que muitos nobres e sacerdotes estavam presos por medida de segurança, mas os dirigentes revolucionários sabiam muito bem que toda aquela gente tomaria sem hesitação o partido dos invasores assim que lhes fosse possível. O único jeito era massacrar todos eles, e aí muito Jean-Paul Marat defendia essa tese ignóbil do ponto de vista humano, mas aceitável a muitos e até desejável e oportuna a título de recurso extremo para salvar a Revolução. Marat dizia mesmo que com 200 e poucos homens e algum tempo seria capaz de livrar a França toda de traidores declarados ou potencial. O clima era esse, com a ideia praticamente aceita, mas ainda se hesitava em executá-la. Ninguém queria tomar a iniciativa da qual as consequências seriam como
era fácil supor, totalmente imprevisíveis. Danton era ministro da Justiça e também negociava com os demais. Além de tudo, parecia mais empenhado em recrutar voluntários para defender a França como um todo e não apenas a Revolução em si mesma. Do seu êxito nessa tarefa resultaria fatalmente tremendo acréscimo de poder pessoal para ele, pois o que se planejava no momento era um triunvirato ditatorial composto de Robespierre, Marat e ele, Camille Desmoulins. Em seu veemente discurso, a multidão reunida no campo de Marte, ele conscientizou o povo da gravidade da hora e de que não era de braços cruzados e com panos quentes que se salvaria a França. Foi nesse discurso que ele gritou a pleno em bronze ao pé da sua estátua no Place de Odéon. Era preciso audácia, mais audácia e audácia sempre. Naquela mesma tarde foi posto em ação o plano maquiavélico. Era preciso excitar a fera adormecida no seio das multidões desgovernadas, dar-lhes expressão e direção. Em suma, a multidão precisava sentir o cheiro de sangue. E para isso, era necessário lançar-lhe algumas iscas humanas vivas. Ficou resolvido assim transferir abertamente, sem a menor segurança, alguns presos políticos de uma prisão para outra. Alguns Gerdrame apanharam ao todo 24 presos na prisão de Marie e saíram na direção da prisão da Abadia. As carruagens desfilavam lentamente por entre o populacho agitado. Nobres e sacerdotes, as classes mais odiadas, nas quais o povo via ainda os símbolos da opressão, eram as iscas. No cruzamento de ruas, já perto da abadia, a multidão era mais densa. Estabeleceu-se certa confusão e alguns populares mais exaltados atacaram as carruagens. Diz Michelet que um dos prisioneiros que portavam uma bengala reagiu por mero instinto de defesa ou então, encolarizado, mesmo por aquela agressão insólita. As 2 ou 3 paradas que deu foram a última coisa que fez por si e a primeira que fez pelo massacre, que começou ali mesmo. Seriam 2 ou 3 horas da tarde e era domingo. A chacina durou até quinta-feira, dia e noite praticamente. Desencadeou-se o prazer satânico de matar, como uma caçada selvagem e irracional a animais encurralados. Os matadores eram um grupo de cerca de 200 pessoas, sem que a polícia ou as autoridades políticas tomassem qualquer medida. Invadiram tudo, prisões e até hospitais, empilhando mortos, esfacelados, esquartejados por toda parte. Não queria nem saber quem era culpado ou inocente. Que fizera, por exemplo, a bela princesa de Lamblay, a não ser o erro imperdoável de ser amiga da rainha. Mesmo com a cabeça já cortada e espetada na ponta de um pau, que Maria Antonieta a visse do seu cubículo no Concierge, seu cadáver foi vilipendiado, esquartejado selvagamente. Matavam-se também criminosos comuns, bandidos recolhidos a prisões não políticas. Foram dias tenebrosos, indescritíveis,
quando passou o vendaval de paixões? Foi difícil até avaliar a extensão dos crimes. As estimativas variam de 1.000 a 12.000 mortos. Michelet diz que foram 1.089. Não sei onde teria colhido número tão precioso. Afirmação de Hermínio de Miranda. Luciano confirma, pois, que o governo não apenas sabia o que estava para acontecer, mas que chegara mesmo a armar o tenebroso cenário e preparar as iscas humanas. E Danton e eu, diz ele, bom, nós sabíamos, mais ou menos, mas não tinha outro jeito. E se penitencia dizendo, logo em seguida, também, para mudar de um assunto que obviamente o atormenta, que salvou alguns. Danton era ministro da Justiça e eu, secretário do selo. Isso mesmo. Na agitação das articulações políticas, dos encontros, das longas sessões na Assembleia, Danton, que era uma espécie de superministro, não tinha muito tempo para dedicar-se aos afazeres mais rotineiros no ministério propriamente dito, que ficou praticamente entregue a Desmoulins e a Ferber de Églantier. O secretário do selo era homem importante, pois referendava os documentos políticos, como os decretos, que sem o carimbo autenticador, sempre guardado às chaves, não tinha fé pública e, portanto, validade. Havia uma espécie de caixa-forte portátil onde se guardavam os sinetes, e foi precisamente com a ascensão de Danton e seus companheiros que se providenciou a substituição dos carimbos, pois até então utilizavam-se os sinetes do regime monárquico. A posse dos sinetes conferia, pois, considerável parcela de autoridade e poder ao titular do cargo. Informa-nos o Larose, com a palavra selo ou sinete, provém do latim siglino, sigilo, sagrado ou segredo. Deve-se ter sido durante sua breve passagem por esse importante cargo que Luciano informa ter Desmoulins distribuído alguns salvo-condutos providenciais, como ao abade Besser, ao abade Barbedier e outros. Bastava redigi-los em um papel e estampá-lo com respeitado selo autenticador do gabinete do ministro. Vale acrescentar que Desmoulins iniciou também ali a publicação de uma espécie de jornal do Ministério. Portanto, esta leitura da página 197, 198, 199 é deste livro que foi publicado por Hermínio Corrêa de Miranda, Luciano dos Anjos, que é fruto do trabalho de regressão de memória que Hermínio realizava nos anos 60, entre 1967 e 68 aproximadamente, no estado do Rio de Janeiro. E quando foi o ano de 1989, 14 de julho deste ano, quando se comemorou o bicentenário da Revolução Francesa, este livro, Eu Sou Camille, Desmoulins, é apresentado para a sociedade brasileira, onde há relatos de que Luciano dos Anjos é a reencarnação de uns revolucionários da Revolução Francesa.
Liberté, liberté, je crois